A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs. Hoje, segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Divina Misericórdia. O Evangelho é de João, no capítulo 20, dos versículos 19 ao 31, onde nos narra as aparições de Jesus aos discípulos. Isso mesmo, aparições, porque primeiro ele aparece aos 11, ali onde eles estavam, naquele local, as portas fechadas, e 8 dias depois ele retorna e aparece aos 12, porque Tomé, da primeira vez, não estava. No domingo passado nós ouvimos a narração de João, em que Jesus apareceu a Maria Madalena, e ela contou aos discípulos, e hoje Jesus aparece aos 12. Podemos perceber o estado da humanidade de Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas. É o que podemos perceber no versículo 27, onde Jesus diz para Tomé: põe teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulos, mas crê. Jesus convida os seus discípulos a também reconhecerem que ele não é um fantasma, como podemos depois perceber no Evangelho de Lucas. E, sobretudo, a constatarem que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta é o mesmo que foi martirizado, crucificado e ainda traz as marcas da paixão. E mais uma vez, Jesus convida Tomé: põe teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Olha a marca da paixão. Jesus estabelece uma relação direta com seus discípulos. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo propriedades novas de um corpo glorioso, ou seja, não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode se tornar presente a seu modo, aonde e quando quiser. É como nós ouvimos aqui na narração do Evangelho de hoje. Por exemplo, no versículo 19, no início, vai dizer: à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio, pois, e pondo-se no meio dele, disse: a paz esteja convosco. Ou seja, Jesus apareceu no meio dos discípulos, mesmo estando aquele local com as portas fechadas. Ou seja, a limitação do espaço, do tempo, já não interferem ali na missão de Jesus. Ou seja, já não é mais um empecilho para ele, o seu corpo glorioso. Ou seja, a sua humanidade não pode mais ficar restrita à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Neste segundo domingo da Páscoa, Jesus consolida as provas da ressurreição com suas aparições, isso mesmo, aparições, e envia os discípulos em missão, como podemos perceber no versículo 21. Ele disse de novo aos discípulos: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Da mesma forma, nós somos chamados a crer na ressurreição e a praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O Evangelho deste domingo contextualiza que os discípulos estão reunidos de portas fechadas por medo
dos judeus. Mas não qualquer dia, mas no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, no dia da ressurreição, no dia do Senhor. Na vida dos discípulos surge um novo tempo. E esse novo tempo se configura com a presença do ressuscitado no meio deles, animando-os na missão. Como o Pai me enviou, também eu os envio. Mas eles estavam com medo, pois ainda os trágicos acontecimentos recentes estavam muito vivos, ou seja, presentes em seus corações. Eles lembravam de tudo aquilo que ocorreu e das ações deles mesmos, pois eles fugiram. O medo está simbolizado nas portas fechadas, não somente portas materiais daquela casa, mas sobretudo as portas de seus corações. E quando se fecha a porta do coração, dificilmente alguém consegue passar, ter acesso. Mas Jesus entra, porque ele conhecia as entradas secretas do coração de cada discípulo. Jesus conhecia cada um deles. E é por isso que ao entrar, ao aparecer entre eles, Jesus diz por 3 vezes: a paz esteja convosco. E assim Jesus se colocou no meio deles para significar que daqui em diante Jesus deve ser o centro de suas vidas, de suas pregações. A missão dos discípulos será de abrir as portas dos corações fechados, descobrir e solucionar as causas desse fechamento. E é por isso que ele vai dizer: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles os quais retiverem lhes serão retidos. Jesus lhes deseja a paz que é fundamental para a missão. O coração fechado é sinal da falta de paz. O discípulo deve ser aquele que é o portador da paz e não de guerra ou divisões. Por isso lembremos de Francisco de Assis, naquela oração belíssima em que ele declara: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Essa deve ser a nossa oração a cada dia. Portadores da paz, portadores da esperança. Por isso, todos os discípulos deveriam ter a mesma certeza. Porém, faltava um, Tomé. Tomé não estava ali com eles na primeira aparição de Jesus. Por isso, não acreditou no que eles disseram. Olha, nós vimos o Senhor. Tomé não acreditou. E ele disse que ele queria uma prova concreta, palpável. Ele queria algo que ele pudesse ali ver com seus próprios olhos. E quantas vezes também nós queremos de Deus coisas concretas para poder acreditar e agir. Só acreditamos quando vemos milagres ou prodígios. Quando temos essa atitude, demonstramos pouca fé. E o que Jesus diz para Tomé é que ele não seja incrédulo, mas que acredite no testemunho daqueles que presenciaram o Cristo ressuscitado. E a partir daí, ao ver o ressuscitado, Tomé professa a sua fé: meu Senhor e meu Deus. E Jesus, diante dele, vai dizer: olha, tu acreditastes porque viu, mas felizes aqueles que acreditaram sem ter visto. Por isso, quem acredita, age conforme Jesus, formando comunidade de fé, união e verdadeira partilha. A ressurreição nos faz pessoas novas, renascidas para a graça
e para o amor de Deus. E a ressurreição é a razão da nossa esperança, o motivo da nossa alegria, mesmo que haja provações. Recordemos da oração de São Francisco de Assis: Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. E sejamos pessoas que transmitam a paz, a alegria, a esperança, a misericórdia do Senhor. Que Ele nos abençoe hoje sempre. Uma santa e abençoada semana.